Olá, hoje eu vou fazer o molde e a costura desse vestido a partir do molde dessa blusa que eu já fiz aqui no canal. Para começar, eu começo copiando o molde da frente da blusa. A blusa de cianinha, eu copio o molde igualzinho, tá? Em outro papel. E depois eu vou fazer as alterações necessárias. Aqui eu marco o finalzinho, né, da pence. Já deixo riscada tudo certinho a pence. A lateral, porque essa blusa já tem folga, então eu não vou acrescentar folga, já tá bem folgadinho. Vou entrar aqui porque eu quero uma alça estreita, então eu entrei 6 centímetros e vou deixar essa alcinha com 3 centímetros de largura. E eu já acrescento 1 centímetro de margem para costura na lateral dessa alcinha. Ali eu criei uma linha reta para me dar uma base para eu fazer a cava, o desenho da cava do vestido. Se eu deixar ele mais reto, ó, eu vou deixar ela bem fechada. Só que eu quero ela curva, né? Uma alça aqui, um decote, uma cava bonita. Então eu vou acertando a minha régua de cava para ver qual desenho que eu quero. Só que eu não posso lembrar, eu tenho que lembrar que eu não posso entrar muito, porque senão vai ficar aquele gordinho aqui, sabe, da cava, que eu não gosto. Eu tenho essa mania aqui, então eu não gosto. Então eu deixo ele mais fechadinho, mas já já eu vou fazer uma alteração ali. Aqui, onde eu marquei, eu vou desenhar agora o meu decote. E eu não gostei desse desenho da cava, então eu vou entrar aqui 1 centímetro. Encaixo a régua novamente, desenho essa cava. Só risquei ali para saber que aquele lado ali eu não vou usar. E usei a régua curva para dar uma leve curvatura nesse decote meu V, para ele não ficar tão reto. Então eu desenhei ele aqui novamente. Marquei a minha altura aqui de cintura e minha altura de quadril, para eu ter a minha base para fazer o comprimento desse vestido depois, ó. Marquei o comprimento dele já com margem para costura, para barra, e faço a minha reta ali. Dobrei a minha fita porque o meu tecido ele tem 1,40 de largura, então ele vai ter 70 centímetros só na parte da frente. Então eu marquei ali para eu saber quanto que eu tenho de largura ali na barra, ó. Usei a fita da linha do quadril até a barra só para me dar uma base para eu fazer o risco lateral. Vou até embaixo, marquei uma abertura porque eu quero esse vestido com uma abertura, uma fenda na lateral, dos dois lados. E aqui, ó, eu subo 1 centímetro para fazer uma leve curvatura, porque como ele é largo, para não dar um bico na ponta ali na barra. Marco aqui a abertura, cortei e agora eu vou dobrar essa pence para eu copiar a minha parte das costas. Eu vou copiar igualzinho, ó, a parte da frente que eu já fiz. Eu fechei a pence porque nas costas não tem pence, né? E copio, ó. Copio ele todinho novamente. Porque aqui agora eu vou fazer as alterações para as minhas costas. Porque ele é um vestido tipo um regatão, sabe? Bem solto. Vou desenhar aqui a minha cava. Acrescentei 3 centímetros a mais da altura ali do ombro, porque a quedinha do ombro das costas a gente sabe que é um pouquinho maior que a parte da frente, né? Tem aquela curvatura aqui no nosso ombro. Então, eu acrescentei ali. Depois disso, eu coloco meu molde costas, encaixo ele e faço a minha marcação de pence. Marquei aqui agora a largura da minha alça, porque eu vou querer que ela fique retinho nas costas. Eu não vou querer esse decote, essa cava igual na frente. Eu vou querer só uma tira, uma alça larga. Então, eu desenhei aqui. Vou fazer uma leve curvatura aqui para ficar retinha minhas costas. Corto. E essa parte da alça eu vou usar depois, já já eu te explico. Marquei aqui os piques onde eu vou encaixar minha alça. E corto essa alça aqui. Tiro essa sobra e vou encaixar. Ó, vejo o lado que ela tá certinho aqui. Resolvi fazer essa parte mais retinha. Então eu vou tirar isso aí depois.
Encaixo ali, ó, e vejo que ela vai encaixar aqui, que eu quero fazer uma tira inteira. Então, eu vou prender essa alça com a fita. Faço essa emenda para poder fazer uma alça direto. Tiro esse excesso de papel aqui no meu molde, deixo retinho. E acerto aqui a curvatura agora da minha cava, para não dar quina. E acerto aqui a minha alça aqui para também não ficar torta. São coisinhas, porque eu tô desenvolvendo esse molde aqui, eu não fiz peça piloto, tá? Eu já fiz direto e fui fazendo, por isso que eu tô fazendo algumas alterações no decorrer da modelagem. Copiei as minhas costas ali para poder fazer o revel já costas. Aqui é o meio, dobra do tecido, né, do meu revel. Marquei aqui, ó, revel costas. E marquei a direção do fio para eu cortar depois. Isso eu vou cortar no tecido e na entretela. Para fazer o revel da frente, eu dobrei a pence, marquei aqui a largura do meu revel costas. E vou copiar a parte da frente para desenvolver o revel costas. Marco aqui o meinho para fazer o final da pence e copio toda a parte da frente. E a gente define ali a altura que quer o revel. Eu desenhei. Aqui eu vou fazer uma alteração, porque eu tô fazendo uma correção de decote, porque é um decote V e ele pode abrir, ficar abrindo. Então eu vou fazer uma pence disfarçada aqui de 1,5 centímetro. Então é 0,75 para cada lado. Marquei a pence. Vou cortar um lado dela, ó, aqui. E vou cortar o meio da minha pence lateral, minha pence de busto aqui, ó, na lateral, eu corto bem no meio dela, vou até o finalzinho da pence e fecho a minha pence no decote. Você viu que eu abri mais a pence da lateral, agora ela ficou mais funda. Então, eu coloco um papel aqui agora, para fazer essa correção, você pode colar ou colocar fita como eu coloquei. Porque agora a minha pence de busto, ela ficou mais profunda, ela ficou maior. E eu vou acertar esse desenho aqui do decote. Coloco a régua aqui, dou uma conferidinha para ver se tá tudo certinho. Pouquinha coisinha, mas já dá uma diferença, então eu acerto esse decote aqui para ficar bonitinho. E vou dobrar a minha pence, para marcar ela novamente, né? Eu marco o final dela, ó, risco de novo, porque agora ela alterou. E vou dobrar para marcar novamente ela. Dobro ela novamente, vou passar a carretilha para fazer a marcação novamente do chanfradinho. E cortei e acertei o meu molde frente. Dou uma conferida para ver se está tudo certinho. Agora, né, que eu fiz essa alteração, eu aumentei aqui. E agora eu corto, eu acrescentei mais 3 centímetros no comprimento dessa alça, porque eu vou embutir ela, então eu preciso de uma margem para a costura, né? Eu cortei o revel, essa parte do revel é aquela que vai ficar interno, né? Que é a limpeza da peça. Mas depois vocês vão ver que eu fiz uma alteração e que eu resolvi fazer diferente esse revel. Ele estava desenhado para ele ficar por dentro da peça e depois eu resolvi colocar ele na parte externa, ele vai ficar aparente na peça. Conforme eu for costurando, vocês vão entender o que eu quis dizer, o que eu tô fazendo aqui. Mas aí eu desenho ele com 5 centímetros de largura. E eu vou fazer um revel que eu vou sobrepor no vestido. Eu vou pespontar por fora isso. Eu quis fazer um desenho diferente, aproveitando a estampa do vestido. Então, eu modifiquei o desenho do revel, acabou que eu vou tirar a pence fora.
ficou assim o meu revel frente. E ali é a dobra, né, da frente, o meio da frente. Alfinetei para conferir, tá tudo certinho. Molde tá tudo certinho, agora eu vou cortar. Eu pego o tecido aqui, ó, a auréola, as listras estão na horizontal. E eu quero usar as listras na vertical, então eu vou usar diferente da auréola. Eu vou colocar a auréola para a parte superior e vou usar aqui o tecido na vertical as listras. Então eu dobrei ele no meio. Esse meu tecido ele tem 1,40 m de largura e tá com 1,40 m de comprimento, ele tá um quadrado. Então eu dobrei aqui, dou um piquezinho para marcar o centro, né, a dobra, porque eu vou cortar frente e costas separado. Marco certinho o tecido, o pique, para eu ter ideia certinha da margem que eu tenho, né? Quantidade de tecido que eu tenho para trabalhar. Dividi ele, então agora eu dobro aqui a lateral até aquele pique que eu fiz. Vou acertar o tecido aí para encaixar o meu molde frente. Vou começar pela frente. E aí eu vi que não dá para eu fazer direto com a alça, né? A minha altura de tecido não é o suficiente para eu fazer a alça direto. Então eu vou dobrar. Vou fazer a parte frente e depois eu faço a alça e emendo ali. Deixo uma margenzinha de 1 centímetro para encaixar a alça depois. E vou cortar a lateral igualzinho tá no meu molde, porque esse molde já tem margem para costura incluso. Faço o pique da pence. Tenho abertura ali, vou cortar aqui, ó, lateral. Faço a marcação, o piquezinho da abertura, e ele ficou um pouquinho mais curto do que eu tinha imaginado. Então o que eu vou fazer? Eu subo a minha barra aqui um pouquinho, porque ela é levemente curva, né, na lateral. Vou cortar e esse vestido ele vai ficar assim mais na altura do meu tornozelo ou na canela, um longuete. Então não tem problema, que é um regatão. Marquei aqui a marcaçãozinha para o final da minha pence. Vou colocar um alfinete aqui para poder eu marcar o outro lado, ó, final da minha pence. E eu já faço essa pence, já prendo com alfinete, final dela, comecinho. Eu já gosto de deixar já no jeito para ir para a costura. Vejo se não tá torto, acerto direitinho. E prendo o alfinete para marcar bem a minha pence. Faço isso de um lado e do outro. Feito a pence, confiro, tá tudo certinho, agora eu reservo a parte da frente. Agora eu vou cortar a parte das costas. Dobro o meu tecido lá no pique que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz na parte da frente, eu acerto as listras direitinho, encaixo o meu molde das costas. Aqui eu tô colocando o molde, o tecido da frente, tô colocando em cima do meu molde para marcar a altura que ele ficou, para a frente não ficar, né, as costas não ficar mais comprido que a frente. Então eu marquei, ó, deu essa diferença, eu tenho que marcar, porque a minha parte costas eu uso menos tecido no comprimento, porque tem aquele corte. Lembra que ela vai ficar na altura da cava. Marquei aqui o meio das pences. Marco o final de cada pence, né? Da pence aqui. Marco o meio e o final da minha pence. Coloco aqui, prendo com alfinete e vou cortar. Esse tecido que eu usei, 1,40 m por 1,40 m, ele foi a continha exata para o meu tamanho, né? Cortei aqui, faço o pique da alça. Lembrando que eu tô usando ele com 1,40 m porque eu tô usando as listras na vertical. Então, o ideal para fazer esse vestido seria 1,60 m. Eu tô usando 1,40 m. Cortei aqui, então eu já marco a minha pence, né? Coloco um alfinetinho no final, no começo, no final e marco o meio da minha pence.
para já ficar no jeito de eu ir para a máquina. Não esquece de deixar o seu like para mim e deixar um comentário aí se você curte esse tipo de vídeo, tá? E não se esquece também, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fiz a pence aqui, vou fazer do outro lado, direitinho, para poder ir para a máquina. Cortei tudo aqui e eu já cortei logo depois o revel da frente, o revel das costas, o pedacinho da alça que estava faltando, não vai aparecer no vídeo aqui, mas eu já cortei isso, e já entretelei com entretela de malha, aquela mais molinha, para já adiantar. Agora eu vou fechar as pences do busto, eu começo fechando as pences, então eu fecho a pence do busto, de um lado e do outro. Tudo certinho. E agora eu fecho as pences das costas. Vou prendendo aqui, tirando o alfinete e prendendo. Faço o retrocesso ali, pence das costas está pronto. Vou fazer o outro lado. E depois, o próximo passo é levar para overlock. A gente vai fechar a lateral na overlock. Vou encaixar aqui, fechar a lateral na overlock, deixando aquela abertura. Aqui na overlock, primeira coisa, eu passo uma barrinha de overlock no meu revel da frente. Na barra do revel da frente, já deixo isso pronto para aplicar depois, e já vou fazer a barra do meu revel costas também, ó. E já reservo. Agora eu vou fechar a lateral do vestido até a altura daquele pique que eu fiz, que eu quero que fique abertura na lateral. Então eu coloco pique com pique, encaixo ali, prendo um alfinete para eu não esquecer que eu tenho que deixar abertura, e vou passar o overlock aqui na lateral. Chega ali na altura, tem que tirar o alfinete, né? E tiro ali da máquina. Ficou a abertura. Já passo a overlock nessa abertura, direto, ó. Fiz isso. Ó, um lado tá pronto. Agora eu tenho que fazer o outro lado a mesma coisa. Fiz o outro lado a mesma coisa, abertura, tudo. Agora eu já passo o overlock na barra. Porque quando eu for para reta, eu já finalizo esse vestido todo lá, não preciso voltar na overlock, ó. Passei na barra, já passo do outro lado. Pronto, já fiz, né, todo na barra. Agora eu vou passar a costura na lateral, então eu encosto o pezinho de máquina na overlock, que é meio centímetro, encosto ali na overlock e vou descer nessa costura reta, até aquela abertura que eu deixei. Quando vai chegar na abertura aqui, ó, eu vou descer um pouquinho para baixo da abertura, cerca de 1 centímetro. Marco ali o alfinete, ó, desço um pouquinho até o alfinete, é 1 centímetro abaixo da abertura. Vai ficar assim, para poder eu conseguir fazer o acabamento aqui depois. E vou fazer isso a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer aqui agora a parte de emendar a minha alça, então eu tenho que olhar certinho para que lado que tá o desenho lá do meu molde que eu fiz. Então ela fica encurvadinha para a lateral. Encaixo aqui e vou passar a minha costurinha reta, emendando aqui. Prendi as duas alças, aí agora eu vou encaixar o meu revel. O normal seria você colocar direito do revel com direito do vestido, porque assim quando você costurar, ele vai virar e vai ficar para a parte interna do vestido. Mas eu quero que o meu revel fique aqui, ó, do lado externo.
porque eu cortei ele diferente. Você vai ver que o desenho vai ficar diferente. O desenho do revel, ele tá na horizontal e o meu vestido está na vertical. Então, eu tenho que encaixar o direito do meu revel no avesso do meu vestido. Vou encaixar aqui o direito do meu revel no avesso do meu vestido. Prendo aqui o meio, né, o Vzinho para ficar bonitinho. E vou costurar primeiramente a parte do decote. Essa partezinha, ó, eu lembrei que ela vai ficar aparente, então eu vou fazer uma costurinha de acabamento aqui, ó. Vou dobrar 2 vezes bem fininho, porque ele vai ficar aparente no avesso. Então eu não quero que ele fique desfiando, então eu vou costurar bem fininho ali e rebater essa costurinha aqui. Fiz isso, então aqui eu encaixo novamente aqui o meu V bem certinho e vou costurar, começar costurando pela parte do decote. Faço a costura em todo o decote, vou chegar ali aonde está o V, tenho que descer ele até o meio do V, tomando cuidado para ele ficar com a mesma distância do outro lado, bem no meinho. Viro com a agulha abaixada, eu viro o tecido e vou fazer o outro lado. Faço um pique no meio do V ali, ó, até perto da costura, cuidado para não cortar a costura. Faço esse Vzinho aqui, porque aí ele não fica repuxando ali no meio, tá? E agora eu vou virar todo o tecido pro lado aqui do avesso, ó. Esse lado que tá aparecendo o avesso aí na tela, eu viro todo o meu tecido para esse lado e vou pespontar essa parte bem na beirinha, dando a volta em todo o decote. Assim o meu tecido não fica voltando para frente e fica um acabamento mais bonito. Faço essa costura até o final. Olha, fica bem assentadinho, quase não precisa passar o ferro, de tão certinho que ele fica ali. Próximo passo aqui agora é fazer a costura fechando a cava. Então, eu vou trazer esse revel aqui, ó, direito do meu revel no avesso do vestido e vou começar aqui pela cava e vou fazer essa costura na cava até a parte de cima. Vou fazer a costura na cava até em cima. Essa parte redondinha ali, ó, embaixo, que é bem a parte da cava mesmo, perto da axila, você vai dar piques com a tesoura. Nessa parte curva, meio arredondada ali, você dá pique até pertinho da costura e vai desvirar isso aqui depois, ó. Desviro essa alça. Depois que eu desvirei a alça, fiz isso do outro lado, a mesma coisa. Desviro e vou passar o ferro para assentar essa alça, ó. Passei o ferro, ó, como já fica bonitinho, assentadinho. Aí agora eu vou pegar essa margem da overlock que eu tinha feito no meu revel e vou dobrar para dentro e vou alfinetando, ó. Abrir a lateral para eu poder embutir esse acabamento, então eu abri a lateral aqui
e vou virando e alfinetando toda essa margem aqui, essa barra do revel. Vou passar uma costura bem na beirinha ali, pespontando isso por fora. Você viu que o desenho do meu tecido ficou o corpo na vertical e essa parte do revel na horizontal, para mostrar realmente esse recorte, esse desenho diferente ali, ó. Se eu tivesse feito esse revel na mesma direção, eu faria ele para dentro, porque não ia dar diferença, né? No recorte, acho que não ia ficar nem bonito, porque eu não ia conseguir encaixar as listras. Então, assim como eu tive que aproveitar o tecido, como eu falei para vocês, o tecido foi a continha, 1,40 m, eu tive que emendar algumas partes ali. E aí eu só consegui fazer esse revel assim na horizontal. Então, eu já aproveitei que o revel estava na horizontal e quis fazer esse recorte aí, esse charme diferente. Vou pespontando, então, bem na beiradinha. Eu achei que ficou um desenho assim bem legal. Até o final, ó. Feito isso, agora eu vou encaixar as minhas alças na parte das costas, naquele pique que eu fiz nas costas. A alteração que eu fiz também, eu tirei aquela curvinha que eu comecei na cava e dava uma leve subidinha no meio das costas, eu resolvi deixar bem reto, na linha da cava mesmo, então eu cortei. Aqui eu fiz o pique no meio costas e no meio do revel, encaixo pique com pique, né, para ficar bem centralizado. Encaixei ali e agora eu vou fazer a costura, cerca de 1 centímetro de costura, para prender esse revel e a minha alça. Passo essa costura toda aqui, prendendo o revel. Vou conferindo aqui, vou tirando, acertando direitinho a alça, que tem que ficar levemente inclinada na posição que eu coloquei, e vou fazer essa costura toda até o final, ó. Retrocesso, tiro os alfinetes. Agora o próximo passo é encaixar aqui e fechar essa lateral que eu abri. Então, eu coloco aqui, finalzinho da minha parte frente, bem rente a minha emenda ali do revel com o corpo. Aquela costurinha para poder fazer a dobra. Eu coloco bem rente e vou dobrar aqui, fazendo tipo um sanduíche da minha parte costas. Coloco a minha parte frente no meio e o revel por cima, ó. Encaixo bem direitinho. E agora é só fechar a lateral. Fechei a lateral, vou tirar o alfinete, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha como é que fica embutidinho aqui. Bonitinho, a parte da lateral. Vou desvirar aqui porque eu preciso passar o overlock aqui novamente. Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou passar o overlock, ó. Passei o overlock na lateral já, novamente. Já vai tirando todas as linhas para ficar limpinho a sua peça, tá limpinha. Olha o acabamento do revel, revel frente, revel costas certinho. O que eu vou fazer agora é bater uma costura na parte do revel das costas, para que o revel não fique subindo. Eu resolvi fazer isso. Não ter perigo desse revel ficar subindo, porque eu não bati aquela costurinha igual eu fiz, né, na parte da frente. Então eu vou fazer uma costura aqui de meio centímetro, que na minha máquina aqui é o final do meu pezinho da máquina. Eu encaixo aqui e vou fazer essa costurinha de um pezinho de máquina ali, meio centímetro, para fazer esse acabamento do revel costas. Bem rentezinho ali, ó, meu pezinho de máquina. E agora é só eu seguir com essa costura.
Vou acertando. Feito isso, agora eu vou começar a fazer a minha barra. Então, para fazer a barra e a lateral, eu vou dobrar aqui. Eu quero uma barrinha de 1 centímetro. Na lateral também eu tenho que fazer um acabamento de 1 centímetro. Então, o que eu faço? Eu meço aqui 1 centímetro da lateral, 1 centímetro da barra. Ó. Fiz isso. Vou marcar aqui com um alfinete para eu fazer essa costurinha aqui. Eu não vou fazer um cantinho mitrado, mas vou fazer uma forminha que fique embutidinho, que não fique feio. Então, eu faço esse cantinho e vou fazer isso de todos os lados de onde eu vou passar a minha barra. Vou marcar e prender com alfinete. Depois que eu fiz a costurinha, né, em todos os cantinhos de onde vai passar a minha barra, eu dobro aqui a lateral, ó, marquei com um guia aqui 1 centímetro e vou fazer essa costura de 1 centímetro na lateral que eu tô fazendo. Cheguei aqui embaixo, onde está o alfinetinho, tirei o alfinete, vou até o cantinho da barra, abaixo a agulha, viro o meu tecido e agora eu vou fazer na lateral a barra aí e vou fazendo de 1 centímetro em todos os cantos, ó. Cheguei ali, viro e vou fazendo toda a barra e lateral, até chegar naquela abertura do vestido, na abertura lateral que eu deixei, a fenda, ó. Aí aqui eu tenho que ir reto, até um pouquinho mais para cima, assim, cerca de 1 centímetro, eu paro a agulha, viro, vou fazer uma costurinha reta nessa parte, ó, tem que encaixar certinho, retinho ali a margem, viro novamente e vou descer na lateral. Olha como é que fica o ladinho, ó. Reto, reto em cima e reto dos lados, ó. Eu não faço um V. Fica assim. E agora é só continuar em toda a volta do vestido. Terminei a costura aqui, olha como é que fica a lateral, a fenda. A gente fazendo aquela costurinha retinha. Fica um acabamento bem bonitinho. Agora é só passar o vestido e vestir. Fica bem bonitinho o acabamento, olha. Reto, reto em cima e reto do lado. E assim ficou o resultado do vestido, um vestido fresco, gostosinho para usar no verão. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.